Fala comigo, minha autarquia. Crime continuado. Para encerrar o tema concurso de crime. Hoje nós vamos encerrar o tema concurso de crimes com a matéria crime continuado, ou melhor dizendo, a continuidade delitiva. E antes de exemplificar, eu vou ler a letra da lei para convencer os senhores. Diz assim, o artigo 71. Quando o agente, mediante uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. A configuração do crime continuado no início é muito parecida com a do concurso material. Duas condutas, dois resultados ou mais. Mas o legislador fala da homogeneidade de espécie, lugar, tempo e execução. Taurino, o que é homogeneidade? Homo quer dizer igual. Isto quer dizer que, vou dar um exemplo. Se uma pessoa pratica 3 crimes, ela deveria responder pelos 3 crimes, ser punida pelos 3 crimes. Mas o artigo 71 diz que se houver homogeneidade nesta prática delitiva, ou seja, se o mesmo agente praticou as condutas, gerou os resultados, mas houve homogeneidade, isso quer dizer, os crimes eram da mesma espécie, no mesmo contexto de lugar, contexto fático, tempo e execução, ele responderá apenas por um dos crimes e os demais serão entendidos como continuação do primeiro. Então será pego a pena de um dos crimes se forem idênticos ou sendo crimes diferentes. Pegará a pena maior e exasperará de 1/6 a 2/3. Na exasperação do concurso formal próprio, a exasperação é de 1/6 a 1/2. Aqui no crime continuado, a exasperação será de 1/6 a 2/3. Taurino explica melhor para que nós possamos entender essa coisa da homogeneidade. Crimes de mesma espécie. Imaginem que no período de uma semana, aqui 7 dias, alguém pratica 3 furtos. Sete dias. A lei no artigo 71, quando fala do tempo, ela não estabelece o tempo. Quem vai falar do tempo é a doutrina, diz que é no máximo de 30 dias. Aqui eu estou exemplificando com 7 dias. No período máximo de 7 dias. Lugar, a lei não fala qual é o lugar, a demarcação, o perímetro. Mas a doutrina fala da comarca, que deve ser na mesma comarca ou no máximo o limite da ação delitiva vai ser no máximo na comarca vizinha. Porque se ele comete um crime aqui dentro da comarca e depois no lugar distante da comarca que ele praticou primeiro, aí serão interpretados pelo juiz 2 crimes e não mais crime continuado. Mas se for dentro da mesma comarca ou no máximo na comarca vizinha, no período de 30 dias, e a execução, lembra da intercrimes? Cogitação, preparação, execução e consumação
Se o modo de execução também é semelhante, configura crime continuado. Então, esses 3 furtos aqui, que é de 1 a 4 anos, a pena de cada um deles, o legislador diz no artigo 71 que ele não vai responder pelos 3 furtos, que ele deve responder pelo primeiro e que o segundo e o terceiro houve apenas uma continuação do primeiro. Então deverá pegar a pena do primeiro e exasperar de 1/6 a 2/3. Como aqui houve 3 crimes, então vai exasperar com 1/5. Como é que seria feito isso? Se ele pegasse 1 ano, relativa, né, pena mínima de 1 ano. Se ele pegasse 1 ano aqui, então a exasperação seria também em cima de 1 ano. Nós vamos pegar 1 ano, que são 12 meses, dividir por 5. 12 por 5 dá? 12 dividido por 5 dá 2. Por 5 dá 10, sobra 2. 2 dá 20. 2,4. 2 meses. No máximo aqui 1 ano e 3 meses. Quando ele poderia pegar 3 anos, no mínimo, pelos 3 furtos, e no máximo 12 anos. Ele só vai pegar 1 ano e 3 meses. E se ele for primário, poderá transformar isso aqui numa pena restritiva de direito se o advogado for bom. Ok? Então ele praticou 3 furtos. Digamos que isso aqui são 3 carros que ele furtou. Ele furtou 3 carros e vai pagar algumas cestas básicas. É isso que o legislador está dizendo. Ok? Mas não parou ainda por aí. Nós vamos agora para o parágrafo único do artigo 71. Diz assim: nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça, a pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave se diversas até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75. O que é que está dizendo aqui o parágrafo único do artigo 71? Está dizendo o seguinte: se na continuidade delitiva o crime foi praticado com vítimas diferentes, violência, crime doloso, o juiz, a seu critério, observando alguns requisitos aqui que mais são subjetivos, o juiz vai olhar culpabilidade, antecedentes, conduta social, e ele poderá pegar um dos crimes. Imagine que foi furto, roubo, 7 dias. Juiz poderá pegar a pena maior do de roubo. Vamos dizer aqui que ele pegou aqui 3 anos por um roubo e multiplicar até o triplo. 3 vezes 3, 9 anos. Alguém pode agora ficar satisfeito. Agora sim, ele recebeu uma punição que ele merece. Furto, roubo, aqui ele poderia pegar a máxima de 4,
Aqui máxima de 5, 4, 5. Daria 9 com 9, 18 anos. Ele está pegando ainda a metade do que deveria. E se tratando de máxima. Mas, no parágrafo único, no final diz aqui, observadas as regras do artigo 70, parágrafo único, e do artigo 75. Aí vem favorecer mais um pouquinho. Ele está dizendo que quando triplicar a pena do crime mais gravoso, não pode deixar de observar a regra do parágrafo único do 70. Lembra da exceção da exceção? Isso é, se triplicar a pena aqui, tornar a punição mais grave do que se somasse todas as penas, deve somar todas as penas a fim de favorecer o réu. E mais, observar o artigo 75 do Código Penal, que diz lá, a pena máxima que um ser humano no Brasil pode pegar de cadeia, 40 anos. Isso quer dizer que tanto a multiplicação como o somatório das penas não poderão exceder os 40 anos que foram estabelecidos no pacote anticrime. Ficou claro até aqui? Então, continuidade delitiva, quando o agente com mais de uma conduta, ele gera 2 resultados ou mais, e esses crimes sendo de mesma espécie, praticados no mesmo lugar, no período de até 30 dias, com o mesmo modo de execução ou semelhante, ele será identificado como uma continuidade delitiva, isto é, ele praticou apenas um crime e os subsequentes serão compreendidos pelo julgador como continuação do primeiro. E a pena será exasperada de 1/6 a 2/3. Se forem crimes contra vítimas diferentes, com uso de violência, crimes dolosos, o juiz poderá pegar a pena maior e multiplicar até o triplo, não deixando nunca que a pena passe do que seria no somatório das penas ou ultrapassar a pena máxima de 40 anos. Ficou claro até aqui? Crime continuado.